só fazer o trabalho, a gente tem que participar em conjunto também, né? Então, muito bom estar aqui com vocês, né? Novamente. Então, nós nos encontramos no primeiro momento. Pode ser. Nós nos encontramos num primeiro momento para discutir a parte teórica, né, do que vem a ser, algumas pesquisas que vêm sendo realizadas, resultados de pesquisas, evidências que mostram que o currículo funcional natural é bastante interessante para jovens e adultos com deficiência intelectual, né? A gente conversou num primeiro momento sobre isso. Então, hoje a gente traz na verdade, não é o resultado final, né? A dissertação de mestrado da Elis, ela está em processo de finalização, então a gente vai mostrar para vocês o que a gente tem até o momento, né? Para que, então, vocês verifiquem algumas evidências que foram levantadas, algumas questões, dificuldades, né, de implementação, e o que a gente teve de sucesso também, né? E a gente traz alguns dados bem interessantes, então a gente vai poder discutir sobre eles, para que a gente, em seguida da demonstração, da apresentação aqui, possa também discutir um pouco da realidade que vocês têm enfrentado aí nas escolas de vocês, né? Então, tem um tempo para debate no final, que a gente gostaria de escutar. Então, como que tem sido, o que vocês têm observado, né? Para que, então, a gente possa enriquecer ainda mais esse momento, né? A partir do momento que a gente tem conhecimento, que a Secretaria tem o parecer 128, né, que a gente acabou de citar ali um número, eu sou péssima para números, a gente inicia um projeto que tem como intuito, então, verificar a implementação de currículo funcional natural em escolas na modalidade especial, né? E aí a gente apresenta esse projeto para a Secretaria de Estado, e a Secretaria de Estado, ela aceita essa parceria, então a gente inicia a implementação na escola, que a gente não tem o costume de ficar falando o nome por questões éticas, né? Mas, enfim, aqui todo mundo tem conhecimento, né? E é algo que é feito dentro da rede, foi feito com autorização da escola, aqui em Curitiba, né? A questão, a gente vai fazer uma apresentação do que foi a pesquisa, a Elis vai comentando os dados e eu vou complementando o que ela for falando, tá? A gente vai trabalhar aqui numa equipe de ensino, que a gente fala, né? Então, nós duas vamos apresentar para vocês. A Elisiane é aluna do mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, e ela vem já de uma experiência de formação de base em pedagogia e também graduação em licenciatura em Educação Especial pela Federal de Santa Maria, né? Então, é uma pessoa que já chega com conhecimento bastante interessante e aceita esse desafio, né? E, então, a gente inicia esse processo de implementação junto a esse projeto que ela traz da Federal de Santa Maria, tá bom? Então, a gente inicia com uma apresentação e eu vou fazendo as complementações, tá? E no final a gente vai ter o nosso debate. Tudo bem? Então, bom dia a todos. A roupa não foi combinada, tá, gente? Foi sem querer Foi sem querer. a dupla. É a sintonia. Bom, então, assim, a minha dissertação ela vem nomeada, né, como um programa de transição para a vida adulta de jovens e adultos com deficiência intelectual. Né? E a apresentação, a gente esquematizou ela para apresentar para vocês, então, um geral da pesquisa, né? E logo depois apresentar, então, os resultados preliminares. Tá? Inicialmente, a gente traz alguns conceitos, né? Então, a gente achou interessante a gente retomar a questão do que vem a ser a deficiência intelectual. Né? Hoje, a gente tem, a nível nacional, uma visão mais médico-comportamental, né, baseada no CID. Né? Então, onde vem elencando os níveis de gravidade que a pessoa com deficiência intelectual apresenta. A gente utiliza na pesquisa e todo o embasamento é a partir da Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. Então, ela nos apresenta que a deficiência intelectual ela é caracterizada pelas limitações significativas, tanto no comportamento adaptativo quanto no funcionamento intelectual.
E ela origina-se até os 18 anos de idade. Quando a gente fala sobre o comportamento adaptativo, a gente vê ele expresso, né, nas habilidades conceituais, sociais e práticas, né? A gente até trouxe uma figurinha para ficar um pouco mais lúdico, né? O que seria, então, essas habilidades conceituais? A linguagem, a leitura, a escrita, a noção de dinheiro, a autoorientação, e as práticas são as habilidades do cotidiano. As sociais, né, as interpessoais, as relações sociais, que fazem parte dessas habilidades. Quando a gente tem essa definição da IDD, que a gente se respalda, a gente vê que ela vai de encontro ao DSM-5, né, que foi publicado ali em 2014, e a gente vê que também ela vai de encontro ao CID-11, que vai entrar em vigor a partir de novembro, acho que de 2022, mas ele já está disponível e a gente já tem recebido avaliações de alunos com o código do CID-11, né, que é um código diferente do CID-10. Então, a gente vê que há uma evolução nesse processo e a gente tem trabalhado mais com essa perspectiva, né, e não aquela antiga de dar o nível de gravidade da deficiência pela questão do coeficiente de inteligência. Então, tem vindo com muita intensidade a questão da avaliação de comportamento adaptativo, né? Que é algo que a Maria Amélia já vem trabalhando aí desde 2013, mesmo estando aposentada, né? Lá de Portugal, ela faz reunião conosco por Skype para a gente finalizar a validação desse instrumento de jovens e adultos, né? Então, que é um dos instrumentos, inclusive, da pesquisa, que ele vai dar esse respaldo justamente para a gente poder pensar as nossas ações e tal. Então, não é simplesmente uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação que vai te dar um respaldo para que a gente pense ações junto a esse sujeito, para que, então, ele se torne cada vez mais integrado na sociedade e desenvolva todas as suas habilidades e potencialidades, né? Então, a Associação Americana, quando ela traz isso, é o primeiro ano que a gente vê em 2010, né? Então eles já têm aí algum tempo a mais que nós. A partir de 2014 a gente começa a pensar nessa perspectiva e agora com o CID-11 não vai ter mais escolha, digamos assim, né? A gente vai ter que pensar nesse processo. E, então, a gente precisa terminar a validação do instrumento para poder fazer a avaliação de comportamento adaptativo, porque é ele que vai dar o nível de gravidade de deficiência, de leve, moderado, né? E além do diagnóstico, que para mim, né, eu falo assim, não tem muita bola para o diagnóstico. Observe o seu aluno, veja as potencialidades. Ele deu oportunidade para ele aprender, né? Mas ele vem com essa questão da avaliação do comportamento adaptativo. Isso dá um respaldo bastante interessante, que é o que a Elis vai mostrar para nós, tá? Então, a associação nos apresenta um modelo multidimensional, né, da deficiência intelectual. Neste modelo, a gente consegue ver que o funcionamento humano ele implica o envolvimento dinâmico e recíproco entre as 5 dimensões, né? As 5 dimensões são as habilidades intelectuais, o comportamento adaptativo, a saúde, participação e contexto. Então, é essa interlocução entre as dimensões e os apoios. No momento em que a gente fornece o apoio que o sujeito necessita dentro dessas dimensões, a gente consegue, né, fazer com que o funcionamento dele esteja coerente com o que é esperado em sociedade, né, nos diferentes contextos. Aqui a gente traz, então, né, um conceito sobre currículo funcional natural, que é uma metodologia que tem objetivos educacionais, né, que ela busca ensinar algo que seja realmente útil para o indivíduo, para o sujeito, né, e que parta realmente do contexto, da realidade que esse sujeito está inserido a partir de procedimentos de ensino, né, o mais próximo possíveis da realidade dele. Então, a filosofia que embasa o currículo funcional natural, ela apresenta 3 aspectos, né? Então, toda pessoa ela é única, né? Toda pessoa ela deve ser respeitada, valorizada a partir de suas habilidades, né? Não focando na questão das suas limitações, né? Buscar alcançar o máximo potencial desse sujeito, né? E que cada pessoa
ela tem uma forma de aprender. Se ela não aprende, o problema, então, talvez, né, está na metodologia que está sendo empregada nos procedimentos que estão sendo desenvolvidos. Então, o currículo funcional natural, ele se baseia no ensino das habilidades com as sequências naturais que devem ocorrer nos ambientes em quais eles estão inseridos, né? Então, utiliza-se de reforçadores naturais. Questões que a gente até discutiu um pouco, né, quando a Cassia conversou comigo por telefone, é assim, ele traz uma proposta onde a gente preza, né, pelo ensino de habilidades que vão ser funcionais imediatamente na vida do sujeito, enfim, mas a gente precisa, quando trabalha dentro da escola na modalidade especial, pensar na questão do currículo formal, né, onde ele vem com disciplinas e tal. Então, a gente vai procurar a questão das habilidades que são necessárias de serem ensinadas nesse momento para o sujeito, e na pesquisa da Elisa a gente dá uma ênfase na questão da culinária, né? Não vou dar um spoiler aqui, muito grande, só um pouquinho. Mas a gente consegue fazer uma relação direta com conteúdos do currículo formal, né? E aí, ao final, a gente vai fazer essa correlação para vocês e a gente vai discutir como que a gente pode, então, pensar esse currículo funcional natural sendo implementado junto ao currículo formal dentro das escolas, junto aos nossos alunos. Tá? Então, enquanto ela for falando, eu só fiz esse spoiler antes, porque enquanto ela for falando, eu queria que vocês já fossem pensando nos links que daria para fazer com relação ao currículo formal. Tá? Tá. Não, a gente disponibiliza as lâminas na seguinte condição. É um trabalho que não foi publicado, né, ainda, então ele não pode ser disponibilizado em larga escala, enfim, né, sem esse aviso prévio de que as pessoas não podem utilizar esses dados. Tá? Então, é só esse cuidado que a gente solicita. Logo mais, quando a Elis defender, em março, né, aí ele vai estar disponibilizado inteiro, né, no site da universidade, e aí então fica mais tranquilo o uso. Mas para questão de formação, a gente faz essa disponibilização especial para vocês, tá bom? Então, o currículo, quando a gente pensa num currículo, né, a gente visualiza que ele precisa responder, né, algumas questões, né? Então, o que vai ser ensinado? Quais são os objetivos, né? Quais são os procedimentos que a gente vai utilizar, né? Para quem a gente vai ensinar? E a gente tem que pensar que esse currículo ele deve ser divertido, né? Ele deve realmente envolver o sujeito, né? E que ele seja... que a gente busque mais o acerto do que o erro, né? Na execução desse currículo. Então, se a gente pensar nesses tópicos que a Elis coloca aqui, o currículo formal ele também não pode ser divertido, ele também não pode ensinar coisas que sejam úteis imediatamente para o sujeito, ele não pode fazer correlações com as atividades que ele faz no dia a dia para ter mais sentido para aquele sujeito aprender aquele conteúdo? São perguntas só, por enquanto. Então, eu vou falar agora um pouquinho então, sobre a minha pesquisa, né? A pesquisa, como já foi comentado, né, por questões éticas, né, a gente não vai divulgar nem o nome da escola, nem o nome dos alunos, dos participantes, né, porque a gente submeteu essa pesquisa ao comitê de ética, né, então a gente se comprometeu com os participantes de manter a identidade deles preservada, né. Então, a pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola de ensino fundamental, na modalidade de educação especial, na rede estadual do Paraná, né, num município de grande porte, né, e está sendo feita a atividade com 2 turmas, né, da unidade de produção ocupacional de formação inicial, que é a culinária. Né. O ano passado, a gente fez contato com a instituição, a gente ainda não sabia quais seriam as turmas que a gente ia desenvolver, então a gente começou o ano passado a aplicar um dos instrumentos, que foi a escala de intensidade de apoio, com todos os jovens e adultos, então com todos os alunos acima dos 16 anos,
Então, desde o ano passado, a gente aplicou na escola 48 escalas. No início do ano, a gente fez a apresentação do projeto para todos os professores, convidamos os professores que tinham interesse a participar. A partir do interesse dos professores, a gente daí então elegeu as 2 oficinas de culinária, realmente, né, para ver na questão não comparativo entre uma turma e outra, mas para começar a desenvolver com uma das oficinas e ir acompanhando os resultados com a outra que não estava em intervenção, né? A proposta foi essa inicialmente. Então, os participantes da intervenção, a unidade de culinária 1, ela é composta por 11 alunos, a de culinária 2 são 12 alunos. Foi feita também a apresentação para os pais da pesquisa, foram convidados, só foram autorizados no total 15 alunos a participar, 8 da culinária 1, 7 da culinária 2. E por mais que o currículo ele vai abranger todos os alunos, né, para a gente conseguir apresentar melhor os dados, a gente sorteou quais seriam os alunos que seriam apresentados na pesquisa. Então, a gente nomeou eles da culinária 1 entre A1 e A5 e da culinária 2 o A9 e o A10. Aqui eu trago uma caracterização mais expressiva desses indivíduos, né? Então, o A1 e o A9 são do segmento feminino, né? O A5 e o A10 são meninos. A mais velha é a A1, que tem 24 anos. Todos esses alunos são filhos primogênitos, né? É o primeiro filho de um casal. Apenas a A9 ainda, os pais não são separados, os demais, todos os pais já separaram, já constituíram nova família, né? Já têm outros filhos também. Né? Todos eles têm o diagnóstico de deficiência intelectual. O A5 e a A9 têm síndrome de Down. O A1 tem microcefalia também, né, nos laudos. Nenhum destes alunos frequentou a escola regular, bem como nenhum destes alunos ainda foi ao mercado de trabalho, né, teve essa experiência. A questão de A10 também eu saliento na minha pesquisa, que ele tem uma irmã mais nova e que no momento ele não está tendo contato com essa irmã, porque a irmã está... Ela está privada de liberdade, essa é a palavra. Eu fico pensando qual é o termo que a gente utiliza nestes momentos. Então, ele não está tendo contato com a irmã. Acho que mais ou menos seria isso no geral. Todos eles, quem fornece apoio é o familiar, é a mãe. Aqui eu trago a caracterização então, das professoras, que eu nomeei entre P1 e P2. A P1 é da culinária 1, a P2 da culinária 2. Né? Ambas já têm bastante tempo na educação especial, são mais de 20 anos. Né? A formação inicial de P1 é em nutrição, a P2 é em pedagogia, ambas têm especialização em educação especial. A P2 ainda tem outras especializações na área da educação especial, como tecnologia assistiva. E aqui, então, eu começo a apresentar os instrumentos que a gente utilizou na pesquisa. Né? Então, foram a escala de intensidade de apoio, como a professora comentou anteriormente, né? É uma escala que ela avalia a intensidade de apoio nas habilidades do comportamento adaptativo, o protocolo de registro de aprendizagem, que ele foi confeccionado a partir das observações e da rotina da escola, e o planejamento centrado na pessoa, que é um instrumento norte-americano, desenvolvido pela Associação Americana de Deficiência Intelectual, que ele se baseia nos resultados da escala de intensidade de apoio. Vocês recordam, num primeiro momento que nós nos encontramos, eu acabei apresentando os instrumentos para vocês, trouxe alguns materiais e tal. O plano centrado na pessoa, ele ainda não tinha sido utilizado, estava em processo de tradução, inclusive quem fez a tradução foi a Elis.
né? E aí agora a gente vai trazer, então, né, toda a elaboração de um projeto utilizando desses materiais que também poderão ser disponibilizados para vocês, tá? Então, a escala de intensidade de apoio, essa seria a primeira página dela, né? Eu só fiz um print da parte inicial para vocês terem uma ideia de como é este instrumento. Então, essa parte inicial, ela vem trazendo esses dados mais demográficos do indivíduo, né? Então, buscando saber quem é esse indivíduo, quem é que fornece o apoio, quanto tempo ele está na instituição, quais os instrumentos que foram utilizados tanto para a avaliação do nível intelectual quanto do comportamento adaptativo. Isso são informações que muitas vezes a gente não tem, né? Nem o sujeito não sabe, muito menos, muitas das vezes, também a pessoa que está acompanhando ele, né, na aplicação desse instrumento. Esse instrumento ele é aplicado com o sujeito com deficiência intelectual, e mais um responsável ou alguma pessoa que conheça esse sujeito há mais de 3 meses e que forneça apoio a ele, né? Então, na nossa pesquisa, participou junto com o sujeito, professor, pedagogo e familiares. Também nesse instrumento, a gente consegue dar esse empoderamento do sujeito de falar sobre ele, né? Então, as perguntas são direcionadas para ele. Então, a gente, ao longo dessa conversa com ele, a gente muitas vezes dá exemplos de atividade, quando vai fazer a pergunta, para se tornar mais fácil para ele nos responder. Por quê? Porque esse instrumento ele vem dividido em 3 sessões, né? A primeira sessão, ela apresenta a escala de necessidade de apoio. Então, ela vem dividida nas áreas da vida diária, da vida em comunidade, aprendizagem ao longo da vida, as atividades de emprego, de saúde e segurança e as atividades sociais. A seção 2 é sobre a proteção e defesa. E a seção 3 são as necessidades médicas de apoio médico e comportamental. A seção 1 e a seção 2, a gente utiliza uma chave de pontuação. Essa chave de pontuação, então, ela vem avaliando o tipo de apoio, a frequência deste apoio e o tempo diário de apoio. Então, a gente vai marcando, né, desde nenhum apoio que o sujeito necessita até a ajuda física total. Então, é do 0 ao 4. A mesma coisa na questão da frequência, né? Se não tem uma frequência deste apoio fornecido, até uma frequência bem mais excessiva, bem mais participativa, né? E o tempo de apoio desde nenhum ou menos de 30 minutos até 4 horas ou mais de apoio. Na pesquisa, a gente, como esse instrumento está em processo de validação, como a professora Yasmin comentou, a gente já tem alguns resultados a nível nacional e a gente percebeu e verificou que uma das habilidades que necessitam de maior apoio é o quesito de saúde e segurança. Então, na minha pesquisa, eu estou trabalhando, né, mais precisamente as habilidades então de saúde e segurança. Nessa próxima lâmina, então, eu trago as habilidades de saúde e segurança para vocês compreenderem mais ou menos como que a gente vai fazendo a marcação nesse instrumento, né? Então, a gente pergunta para o sujeito, vou dar o exemplo para vocês, como na primeira habilidade ali, na primeira atividade, que é tomar o medicamento, né? Então, a gente pergunta ao indivíduo se ele toma o medicamento sozinho ou se ele precisa de alguma ajuda, né? Caso ele toma sozinho, ele não precisa de nenhuma ajuda, a gente marca o 0, né? Que ele, então, não necessita de nenhuma ajuda. Se ele precisa de um monitoramento, a gente marca 1. Se ele precisa de dicas verbais, gestuais, a gente marca 2. Se ele necessita só de uma ajuda, que nem eu digo para eles, tu precisa só de um pouquinho de ajuda, é o número 3. E o número 4 é uma ajuda total. Eu não tomo remédio sozinho, é o meu familiar, é o responsável que me dá. A mesma coisa daí a gente faz na questão da frequência e o tempo diário. Como que a gente calcula depois, né, essas informações? Então, a gente vai calcular
inicialmente em linha, fazer a soma em linha, né, na horizontal, e logo após a gente faz na vertical. Então tem um quadrinho abaixo, até diz ali embaixo que o máximo de pontuação vai ser 94, e esse dado a gente tem um anexo, onde ele vai nos gerar um scores, e que esses scores depois gera-se um gráfico que logo adiante eu vou mostrar para vocês. Tá? Então daí depois eu retomo e mostro, essa é a informação que a gente coleta a partir dos scores. Então, uma das questões que é interessante, assim, quando você utiliza da escala, ela avalia o indivíduo como um todo e tem como você ter como enfoque maior para aquele trimestre, semestre, enfim, o ensino de algumas habilidades específicas, né? Ela dá esse norte para o professor. E ele pode ver com relação à turma. Se ele tem ali a turma de culinária, por exemplo, tinha 12, né? Embora tenham participado 7 a 8, você consegue ter uma noção geral de quais dessas áreas tem maior ou menor comprometimento, ou seja, que ele precisa de maior ou menor apoio na turma, né? E aí você pode fazer um planejamento em conjunto também do que será trabalhado com aquela turma. Então é interessante dar esse norte para o professor. Só ressaltando, caso alguém não está conseguindo enxergar, mas as atividades que são abordadas nesse domínio de saúde e segurança é o tomar o medicamento, evitar riscos para a sua saúde e segurança, obter serviços de cuidado de saúde, deslocar-se sem apoio de outra pessoa, aprender a ter acesso aos serviços de emergência, manter uma dieta nutritiva e equilibrada, manter a saúde uma boa forma física e manter o bem-estar emocional. O próximo instrumento que eu venho apresentando é o protocolo de registro de aprendizagem. Como eu falei anteriormente, este instrumento ele foi desenvolvido a partir da rotina e das observações feitas nas turmas, né? Então, a gente vem elencando inicialmente do lado esquerdo de vocês, né, os comportamentos ditos adequados para os alunos e inadequados, né? E à direita, que seriam os comportamentos adequados e inadequados para o professor, né? Então, por ser uma unidade de culinária, a gente colocou desde dos quesitos adequados a questão de lavar a mão, de colocar a touca, de colocar o avental, de amarrar o avental, né? E fazer perguntas, pedir ajuda, isso para o aluno, né? A questão de comportamentos inapropriados, então a gente salientou a questão de manusear materiais desnecessários, né? Ter birra, não se envolver na atividade, né? Não olhar para o professor quando o professor está demonstrando, né, a atividade. Já para o professor, a gente vem avaliando também a questão que a gente vê que ele é um exemplo para o aluno, então ele também tem que fazer os procedimentos de lavar a mão, de colocar a touca, de colocar o avental. Então, também para ele vem esses comportamentos, né, são avaliados. Se ele apresenta atividade, se ele aponta para o material, se ele fornece o apoio que o sujeito está necessitando, se ele tem um tom de voz adequado durante a apresentação da atividade, né? E como comportamentos inadequados, a gente vem salientando se ele apressa o aluno para a realização da atividade, ou se ele não está apresentando a atividade, nem fornecendo o apoio que o sujeito necessita, se ele deixa algum aluno sem participar da atividade, né? Se ele executa a atividade pelo aluno, né, sem apresentação prévia ou do comportamento ou da atividade, se ele fala em tom de voz não adequado, se ele não dá um reforçador natural para o aluno. Então, esses são alguns dos comportamentos, né? Na verdade, esse é todo o meu protocolo, né? Então, esses são os comportamentos que a gente julgou como adequados e inadequados dentro do contexto da instituição. E levando em consideração o que o currículo funcional traz, o que a gente julgou como seria, como que você definiu o que é adequado e o que não é adequado?
Adequado seria tudo aquilo que possibilitasse a aprendizagem do sujeito. Inadequado, aquilo que, de certa forma, não possibilita. Então, quando o professor ele chega em sala e ele realiza todas as atividades sem dar oportunidade para o aluno, isso não vai possibilitar a aprendizagem dele, né? E aí, como é uma pesquisa científica, que a gente precisa levantar evidências, né, a gente acabou elencando e detalhando cada uma dessas questões. Não é algo que vocês vão implementar nas escolas, mas é algo que a gente precisa trabalhar, sim, com os nossos professores, né? Em muitos momentos, a gente vê o professor fazendo pelo aluno, né? E, às vezes, a gente critica tanto que a família não dá oportunidade para ele começar a comer sozinho, por isso que ele não come sozinho, e, às vezes, a gente acaba repetindo. E não é uma questão de má formação ou de não saber sobre. Às vezes, a gente entra na rotina e acaba, né, repetindo esses comportamentos que não possibilitam a aprendizagem. Então, é interessante, em alguns momentos, a gente conversar com os professores, observar um pouco o que está acontecendo, né, chamar um pouquinho a atenção. Então, seriam essas as questões, tá? Então, não se preocupem que em nenhum momento ninguém vai pedir para vocês aplicarem estes protocolos. A gente só está mostrando para vocês de onde que a gente tirou esses dados, tá bom? Mas é para a gente poder levantar dados de evidência científica, né? Veja, é um trabalho de mestrado, né? Ele precisa vir todo detalhado. Eu não posso simplesmente mostrar um gráfico. Aí o aluno aprendeu. Ah, legal, o aluno aprendeu, mas como que ele aprendeu, né? E por que que ele não estava aprendendo antes? Então, se o professor ele faz pelo aluno, o aluno não estava aprendendo. Aí ele passou a aprender por quê? Porque o professor teve vários comportamentos ali que possibilitaram essa aprendizagem, tá bom? Esse meu protocolo é um pouco extenso, né? Então, além dos comportamentos, né, ditos adequados e inadequados, a gente também fez uma cadeia de resposta nas habilidades de saúde e segurança. Então, além das 8 habilidades que consta, que faz parte desse domínio, a gente, ao longo da escala de intensidade de apoio, a gente foi vendo outras habilidades, outras atividades que estavam em conformidade com esse quesito de saúde e segurança, né? Tipo, preparar o alimento, alimentar-se, aprender competências funcionais, interagir com supervisores e tutores, né? Então, a gente veio elencando, ficando, então, 19 respostas e habilidades que também são avaliadas, né? Então, a gente consegue verificar que a escala, ela, por mais que tenha as habilidades de emprego ou as habilidades de vida comunitária, se você focar apenas numa das habilidades a ser trabalhada, a gente consegue visualizar que outras também vão ser contempladas, né? Então, mais ou menos é isso que a gente vem apresentando nessa cadeia de respostas, né? Aqui, a forma de avaliação é diferente da escala, né? Então, o nível de apoio que a gente vem avaliando, ele é invertido, né? Então, o 0 aqui é o que não foi, o 0 é o que não executa, que o sujeito não faz, né? O 1 é o auxílio físico total, o 2 são dicas parciais, o 3 é dica verbal e demonstrativa, o 4 é dica verbal e o 5 é execução independente. O NO é o não observado, né? Naquele dia não foi trabalhado, não foi abordado esse quesito. E daí a última parte do meu protocolo, ele vem trazendo, então, os comportamentos, né, a partir das receitas. As receitas, elas são elencadas junto com os alunos, então, parte do interesse deles, do que eles querem fazer, né? Então, é sempre discutido com eles, o que a gente vai fazer na próxima semana. As professoras solicitam para eles também, né, o auxílio de estar trazendo um material, né, um produto, alguma coisa para auxiliar na execução da receita. Então, os primeiros 10 comportamentos, eles são os mesmos em todas as receitas, né? Que são comportamentos esperados na cozinha, né? Então, e também na sala de aula, né? Que seria a leitura dos ingredientes, elencar os utensílios que são utilizados, a escrita, a cópia dessa receita, a conferência dos ingredientes, a conferência dos utensílios, a higienização do local dos materiais, né? O servir o alimento, o comer,
lavar a louça, secar a louça, guardar os utensílios, varrer a cozinha e limpar as bancadas que foram utilizadas, né? No lado direito, eu trago um exemplo, até está sinalizado de outra cor, de uma receita que foi desenvolvida, que foi do amendoim doce, né, que foi a primeira receita da intervenção, realmente, que a gente fez com eles. E então a gente coloca lá, né, quais eram os procedimentos para essa receita, né? Como que a gente vai executar essa receita? A gente vai pegar os ingredientes, vai colocar na frigideira, né? Logo depois vai levar ao fogo. Eles não acendem um fogo, né? Então esse comportamento eu não coloquei no protocolo, porque é uma prática da professora ainda, porque a cozinha nossa lá da escola, ela tem um fogão industrial. A professora ainda não se sente habilitada e ainda não quis dar essa independência para eles, então é um combinado ainda nosso, talvez ainda mais para o final a gente consiga trabalhar essa segurança dela em permitir eles ter acesso a tentar ligar o fogão, né? Mas a gente vai indo aos pouquinhos, né? Então levar ao fogo, mexer até secar, transferir para a forma e mexer para esfriar o amendoim e ele virar aquele crocante. Carrapinha, né? Eles chamam carrapinha no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul é carrapinha. Veja, essa parte do protocolo específica, que é bem menor, né? Onde ela vai trazer ali uma cadeia de comportamentos do que é esperado aquele dia na sala de aula, essa parte a gente procura trabalhar sim com o professor, para que ele tenha noção do que ele vai fazer, quais são os passos das atividades, e como que ele pode ir planejando, então, para ir dando a oportunidade para o aluno realizar as ações, né? Então, ter essa noção e ter essa cadeia de comportamento no planejamento do professor, isso a gente acha bastante interessante, porque isso faz com que ele tenha clareza do que ele vai trabalhar naquele dia, né? A questão do protocolo, veja, eu sou filha de Maria Amélia, né? Supostamente Elisa é neta dela. Então, essa questão de protocolo é herança, gente. Não tem como. A gente não consegue trabalhar com evidência científica e provar para as pessoas cientificamente que um programa de intervenção ele funciona se a gente não tiver toda essa especificidade aqui, tá? Então, é só para poder mostrar para vocês, mas se vocês pegarem todas as teses, dissertações, pesquisas que a Maria Amélia Almeida orienta, né, quem já teve acesso a ela, inclusive, né, deve lembrar dela nesses momentos, tá? Então, a gente sempre tem protocolos que são feitos especificamente para aquela pesquisa. Por quê? Vocês não têm um instrumento padrão? Não, a gente não tem, porque a gente leva em consideração o contexto. Cada contexto é diferente, cada sala de aula é diferente, cada cozinha é diferente. Então, eu preciso adaptar todas aquelas minhas ações àquele ambiente que eu estou. Então, a gente sempre faz protocolos com base nas pesquisas anteriores, mas levando em consideração a especificidade do ambiente, tá? Só para não assustar tanto. E é algo que a gente já vem aí com uma prática há muitos anos, né? Desde quando Maria Amélia começou a orientar essas pesquisas de intervenção. Aqui, então, nessa lâmina, a gente traz o último instrumento que foi utilizado, que é o planejamento centrado na pessoa, né? Então, ele é composto por 18 passos. E ele parte do resultado da escala de intensidade de apoio, né? Então, o passo 1 é a análise realmente da CIS. E, ao longo dos outros passos, a gente vem trabalhando cada partezinha da sessão. Então, abordando desde a questão do apoio, quem é que vai fornecer esse apoio para o sujeito, qual é as habilidades, qual o nível, qual a intensidade de apoio que ele necessita em cada uma daquelas habilidades. Lá pelo passo 12, a gente vem fazendo a revisão das informações, né? Então, a gente vem daí elencando junto com uma equipe, né, o planejamento na escola, ele foi construído juntamente com a professora, com a pedagoga e com o familiar, né? Então, a gente fez reuniões face a face, né, com todos eles,
foi apresentado os resultados, a gente vai discutindo e vai construindo junto, né? Então, a família apresenta o que ela acha que seria interessante ser trabalhado inicialmente, né? A um curto prazo, a um longo prazo, assim como também a escola, né? Então, é um contrato que é feito tanto com a família quanto com a escola, e são elencadas quais são as atividades, as habilidades que vão ser inicialmente trabalhadas, né? E o passo 18, ele é esse acompanhamento, é uma avaliação que a gente vem fazendo e vai avaliando o desenvolvimento desse plano. Esse plano centrado na pessoa, veja, ele pode ser trabalhado, por exemplo, nas semanas que antecedem o início do semestre, né? Então, as avaliações podem ser feitas no ano anterior, por exemplo, no final do ano. Aí, no começo do ano, os professores podem ter acesso a essas avaliações, sentar, pensar na questão do plano para cada um dos seus alunos, ver o que tem em comum, o que não tem em comum. Às vezes, a gente tem, eu acho que eles não trazem nesse momento, mas teve uma especificidade da higiene de uma das alunas, né? E foi algo que foi emergencial, teve que ser trabalhado. Então, com o restante da turma não foi trabalhado, mas com ela, por questão de cheiro, de infecção urinária e tal, foi necessário trabalhar a questão de higiene pessoal, né? Então, foi elencado isso, foi feito um trabalho específico com aquela aluna, ao mesmo tempo que a gente tinha um planejamento geral com todos os alunos, né? A gente sabe que é algo que demanda uma dedicação do professor, mas a gente também sabe que essa semana que antecede o início do semestre é uma semana chamada de planejamento, né? Então, ela pode ser usada para ser feito o planejamento de toda a turma, e esse instrumento ele acaba dando esse norte para o professor, né? Ele vem para dar esse suporte aí, e ele preza muito, e aí essa é uma parte um pouco mais difícil na nossa realidade, que a gente sabe, com relação a essa parceria com a família, né? A gente sabe que em muitos momentos há essas dificuldades. Então, assim, é importante que a gente insista, que a gente, né, continue com projetos que traga a família para dentro da escola, tal, mas a gente também tem noção que em alguns momentos, algumas famílias, a gente não vai conseguir, né? Mas a gente pode ir tocando com o professor do ano anterior, pode auxiliar no processo, o pedagogo, que é extremamente importante, pode auxiliar nesse processo, né? Para que então seja construído um planejamento que seja condizente com as necessidades de aprendizagem daquele aluno e, em seguida, correlacionado com o currículo formal que ele vai ter durante o semestre, tá? Isso que a Yasmin está falando sobre pensar o que foi feito no ano anterior, é o que nós muitas vezes chamamos de pré-conselho, né, ou conselho diagnóstico no início do ano letivo, para verificar o que já foi feito, de que forma foi feito, para a gente poder planejar os nossos trabalhos a partir daquele ano com aquele estudante, com aquela turma. E aí, pensando nessa questão, só para complementar, num primeiro momento, no primeiro ano que, por exemplo, a escola pensar na possibilidade de realmente utilizar da escala e, né, realizar esse plano centrado na pessoa, a gente sabe que o trabalho vai ser um pouquinho mais árduo, né? Porque ele é diferente, tudo que é diferente dá um pouco mais de trabalho, a gente precisa estudar sobre, enfim. Mas a continuidade, ela acaba sendo muito facilitada, porque você tem registro das coisas que aconteceram, você vai tendo uma continuidade, e a questão da avaliação da CIS, a gente já tem acesso a um protocolo de revisão, que ele é aplicado, porque a escala inicialmente vocês viram, né, e vocês já tinham conhecido antes, ela vai demorar aí um entrevistador experiente, como a Elis, demora 45 minutos, mais ou menos, 40. Um inexperiente, né, vai demorar 1h30 inicialmente. Mas as revisões, elas podem ser feitas por telefone e elas não duram mais do que 15 minutos. Né? Então, num primeiro momento, vai dar uma força-tarefa de toda a escola, mas a continuidade ela é bem mais tranquila. E o que essa revisão possibilita? Se eu tenho uma pessoa que tem um nível de suporte X, e eu parto do pressuposto de que se no momento que eu possibilito a aprendizagem, ela vai diminuir o nível de suporte, quando eu faço a revisão da aplicação da escala,
o nível de suporte vai estar diferente. E eu consigo mostrar que durante aquele ano, aquele sujeito aprendeu. Né? Então, é algo que é extremamente interessante. Você trazer esses dados tanto para a família, quanto para o relatório da escola, quanto para responder a algum processo externo, enfim. Né? É um material e que respalda, obviamente, as ações do professor no ano seguinte. Né? Então, a gente já tem essas estratégias que possibilitam a continuidade numa maneira mais facilitada. Você não vai precisar aplicar 1h30 de entrevista todo ano com todos os alunos. Num primeiro momento, sim. Né? A gente não pode ir direto para a revisão. Mas, a partir do segundo ano, a gente consegue utilizar esse protocolo de revisão, que pode ser feito, inclusive, por telefone. Tá bom? E a avaliação vai ficando pronta do aluno, né? Anualmente, ela fica pronta e você vai vendo a evolução dele. Você acaba facilitando o seu trabalho final. Isso. Não, então tá bom. Tá bom, a gente vai usar daqui para frente, tá bom. Tá. Tecnologia, gente. Nos relatos eu acho interessante abordar isso, porque está só no meu diário de campo, né? Mas os relatos dos familiares e também da escola, né? Com a aplicação desses instrumentos é muito gratificante, né? Desde o momento em que a gente aplicou a escala, ao término das respostas, muitos familiares chegavam para nós e relatavam: eu nunca tinha pensado nisso, ou eu não sabia que o meu filho gostava de tal coisa, ou não sabia que o meu filho fazia. Né? Então, teve uma aplicação que me tocou muito, que foi o aluno que queria ir para uma escola regular, e o pai não tinha esse conhecimento, né? Que ele queria sair da escola especial e ir para uma escola regular. Assim como o desejo de ir sozinho para a escola, de o pai não levar mais para a escola, dele ter essa independência. Então, ainda alguns familiares não têm essa visão que ele já é um adulto, né? Que ele tem alguns desejos e ainda aquela ideia infantilizada, né? da pessoa com deficiência intelectual. Outra questão também é no planejamento centrado na pessoa, né? Porque o passo 12... a família preenche sozinha, a escola preenche sozinha. Então, cada um deles preenche sozinho e a gente faz a discussão juntos, né? Então, a família parar e refletir e dizer assim: mas eu não tinha notado. Eu acho que não é o caso, eu acho que ele não estava precisando de um encaminhamento, né? Para o psicólogo, para um psiquiatra, né? E a escola está ressaltando isso. Então, é interessante esse encontro onde todo mundo conversa e fala sobre o sujeito e dá esse empoderamento também do sujeito de estar falando o que realmente ele quer. Né? Uma das mães, no planejamento, ela comentou: minha filha ajuda em casa, ela seca a louça. E daí eu peguei e disse: mãe, ela não ajuda a lavar? Ela só seca? É que eu tenho medo que ela se corte, que ela se machuque. Né? E até a gente ressaltou: mas a gente também, ao lavar a louça, né, a gente muitas vezes resbala um copo, cai, quebra, né, é normal, né, isso. Até a gente vai estar trabalhando com ela como que você faz, né, no momento em que quebra alguma coisa, quais os procedimentos que a gente vai ter nisso, né. Então, o momento de reflexão também do familiar em parar e pensar: eu nunca perguntei para ela se ela só quer secar a louça. Né? Ou se ela quer ajudar em casa a fazer outra atividade. Né? Então, esses momentos, junto com a família também, foi muito gratificante, e eles mesmos estarem refletindo a prática deles com os seus filhos, né? A conduta que eles estão tendo. Bom, a gente montou, então, um programa de transição para a vida adulta. Né? Hoje ele está nomeado assim, por mais que a minha professora diga que tem que ter um nome. Eu não pensei num nome para o programa, né? Mas ele está composto em 5 unidades, ainda não está totalmente fechado, porque, como a professora comentou, né, a gente está em processos. Né? A unidade 1, então, ela busca essa compreensão da deficiência intelectual. Né? Então, a gente fez o quê no programa? A gente montou um material instrucional que a gente faz um estudo juntamente com a professora. Esse estudo com a professora está sendo desenvolvido na hora de planejamento dela. Né?
Então, a gente montou textos, né, de fácil leitura, né, para ser trabalhado com a professora. A gente faz esse estudo teórico, tem atividades práticas logo em seguida, né, para ela estar desenvolvendo. Então, a gente vem estudando como a gente vai avaliar, como a gente vai planejar, como a gente vai executar, né, como vai ser feita essa aplicação. Então, tudo é construído em conjunto com a professora. Esse programa que ele possibilita a formação do professor para trabalhar com currículo funcional natural, tá? Então, a partir das unidades teóricas, onde na hora da atividade a Elis sentava para conversar com essa professora, discutir os textos e tal, mas veja, não eram textos científicos, eram textos que foram escritos para serem utilizados junto a essa profissional, né? Então, eram textos que já iam direto ao ponto, digamos assim, tá? Até para otimizar a questão de tempo, né? E aí, a partir disso, tinha as atividades práticas também, que ela ia desenvolvendo no ambiente de sala de aula. Tá? Nessa lâmina, eu só trago a organização das referências, né, para cada unidade. Né? Então, assim, na unidade 1, a gente trabalhou a deficiência intelectual e a conceitualização. Na unidade 2, a gente começou com um texto sobre currículo funcional natural, depois o planejamento da prática. A unidade 3, o planejamento centrado na pessoa, e a unidade 4, o planejamento e ensino. Né? E a unidade 5 já são mais referente à prática das atividades. Né? Então, poderia ser trabalhado num semestre, por exemplo, na questão de formação continuada do professor na escola. Cada mês pode ser trabalhada uma das unidades, e durante o mês, entre uma unidade e outra, podem ser solicitadas atividades práticas, onde ele vai colocar em prática aquilo que ele estudou. Então, a gente estudou sobre deficiência intelectual, então vamos ver a questão de comportamento adaptativo dos seus alunos, como é que está, vamos fazer a avaliação durante esse mês. Aí ela traz os resultados no mês seguinte. Então, a gente pode fazer isso como uma formação continuada, por exemplo. Né? A Elis fez individualmente com uma professora, porque a gente estava testando se isso funcionava ou não. Né? A gente viu que deu um resultado legal. Sem spoiler.